Vamos direto, portanto, ver o que acontecerá na tarde desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Dá início à sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal, iniciando com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 29 de outubro de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h15, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata e declaro aberta a sessão para julgamento conjunto da ação direta de inconstitucionalidade 1945 e ação direta de inconstitucionalidade 5659. Na ação direta de inconstitucionalidade 5659, nós estamos dando continuidade ao julgamento depois da fala dos advogados, requerentes, requeridos, interessados e amici curiae. O ministro Dias Toffoli já fizera o relatório na sessão pretérita, razão pela qual dou a palavra à Sua Excelência para o voto em ambos os feitos. O advogado aqui está DI 1945, não está o nome do eminente advogado. Pede a palavra pela ordem, antes de começar o julgamento. Pode não, doutor? Pode falar. Senhor presidente, pode não. Eu gostaria de rapidamente fazer peço bem a Vossa Excelência, ao ministro relator Dias Toffoli, a todos os ministros, demais colegas presentes, para fazer um esclarecimento de fato em razão da fala do Vice-Procurador-Geral da República, que encerrou a sessão anterior, e uma breve questão de ordem. O esclarecimento de fato se deve, neste momento, porque eu recebi hoje pela manhã o estudo do GT01 da Abrasf, que trata de tecnologia de informação, sobre um aspecto que me parece fundamental para a compreensão da matéria que está sendo julgada aqui hoje. Que é o apagamento. Esta matéria, a matéria do software. Certo. O estudo. Você não vai ter mais oportunidade de falar. Então, eu tenho... É apenas para esclarecer esse aspecto de que hoje... Então, não há mais diferença entre... Espera só um instantinho, doutor, um momentinho. Eu vou perguntar aos eminentes relatores das ações se eles concedem a palavra a Vossa Excelência. Então, na ação direta de constitucionalidade, 1945, ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência, inclusive, pediu a palavra também pela ordem. Está sem som, ministra. Presidente, me ouve? Agora sim. Só para lembrar a Vossa Excelência e a todos os senhores ministros que, no caso da ação direta de inconstitucionalidade 1945, de que sou relatora e a que fez referência o eminente advogado, já houve o meu voto e o voto do ministro Edson Fachin. Portanto, não é sobre nenhuma questão que pode ter sobrevindo, porque estamos no meio do julgamento. O voto do ministro Dias Toffoli será o terceiro voto. Apenas no que se refere ao meu julgamento, não há questão. Primeiro, o advogado não levanta a questão de ordem, pode esclarecer de fato. Mas estamos julgando matéria eminentemente de direito. Ouço sempre com muito gosto todos os advogados. Apenas rememoro a Vossa Excelência que já houve votos anteriores, estamos no meio do julgamento e, portanto, a sustentação oral, até mesmo do eminente subprocurador, doutor Humberto, dizia respeito a esse julgamento do ministro Dias Toffoli. A razão, a eminente ministra Carmen Lúcia, tendo em vista que já foram proferidos votos e não há lugar para a questão de fato, tendo em vista esse julgamento já iniciado e votos já proferidos. Ação direta de constitucionalidade 5659. O ministro Toffoli ainda nem começou o voto, mas Vossa Excelência, ministro Toffoli, é senhor absoluto de deferir ou não a palavra para a questão de ordem ou para a matéria fática que se entender cabível. Como Vossa Excelência se posiciona? Senhor presidente, a manifestação do senhor vice-procurador-geral da República se deu já faz uma semana. Poderia ter me procurado, pedido audiência,
poderia ter mandado memoriais, poderia ter mandado esclarecimentos. O tempo necessário para isso já houve. Eu sei da elegância do eminente advogado, mas não é um momento oportuno para tanto. Então, tendo em vista que os excelentíssimos senhores relatores se encontram devidamente esclarecidos quanto a todos os pontos da causa, eu digo ao eminente advogado que não foi deferida a palavra à Vossa Senhoria e, então, concedo a palavra ao ministro Dias Toffoli para o voto na ação direta de inconstitucionalidade 569 e na ação direta de constitucionalidade 1945 em julgamento conjunto. Pois não, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados. Eu tenho voto separado para cada uma das ações, mas, como a matéria é comum, eu preparei um voto resumido que é conjunto, para não fazer leitura de dois votos que seriam extremamente longos, cada qual, para os referidos processos apregoados. Portanto, eu passo a uma leitura de um voto resumido que trata das duas ações diretas. E digo, então, que o tema da tributação de programas de computador é complexo e é controverso, não só no direito brasileiro, como também no direito comparado. Como já foram distribuídas cópias do meu voto na presente ação direta e na ação direta 1945, de relatoria da querida ministra Carmen Lúcia, vou resumir as duas ações neste voto que passo, então, à leitura resumida. Ação direta 5659. Rejeito a preliminar que o governador do Estado não teria legitimidade para figurar na ação, já que a requerente suscitou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS na forma do artigo 2º da Lei Complementar 8796 e também dos decretos mineiros 43.080 e 46.877 e da Lei Mineira 6763. Quanto aos decretos 43.082 e 46.877, exceto que o decreto 43.082, no artigo 43.15, letras A e B, dispôs sobre a base de cálculo do ICMS na saída ou no fornecimento de programa para computador. A, para uso exclusivo de encomendante, e B, destinado à comercialização. Todavia, é fato que a ação direta está prejudicada nesse aspecto, dada a sua revogação pelo Decreto 46.877 de 2015. Por outro lado, descabe arguir a inconstitucionalidade do decreto revogador, notadamente porque, a se considerar válida a cobrança do ICMS sobre programas de computador, a premissa seria de que a Lei Mineira 6763/75 e a Lei Complementar 8796 respaldaria a cobrança. Sobre a alegação de que, caso se considere válida a cobrança do ICMS sobre operações com software, se estará legitimando bitributação. Alegação construída com base no argumento de que a situação já seria alcançada pelo ISS nos termos dos subitens 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.07 e 1.08 da lista anexa à Lei Complementar Nacional 116/2003. E creio que a questão toda imbricada nessa preliminar será dirimida ao longo do voto. Na ação direta 1945, acompanho a relatora, ministra Carmen Lúcia, nos seguintes pontos. A declaração de prejudicialidade, em razão da perda de objeto do artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Estadual 7.098/98, considerada a alteração substancial da norma pela Lei Estadual de 2006, de número 8628. B. Acompanho quanto à ausência de perda de objeto do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei do Estado de Mato Grosso, uma vez que, embora a redação do artigo 2º, parágrafo 2º da lei questionada tenha sofrido alteração com o advento da Lei 9.226 de 2009,
As razões que motivaram o requerente a pedir a inconstitucionalidade do dispositivo continuam a ser necessário, a existir, e com condições idôneas quanto à nova redação que foi dada. C. Acompanho quanto à inexistência de inconstitucionalidade formal da lei estadual por ausência de invasão de reserva de lei complementar. Haja vista que a competência para tratar de matéria tributária é concorrente, 24.1. Portanto, também podem os estados legislar, desde que em harmonia com as normas gerais. D. Ausência de questão constitucional em relação de matéria tratada nos artigos 2º, parágrafo 3º, 16, parágrafo 2º e 22, parágrafo único, na medida em que o requerente não invocou os parâmetros constitucionais que teriam sido violados, restringindo-se apenas a alegar incompatibilidade frente às normas da Lei Complementar 87 de 96. Também, nesse aspecto, não conheço da ação direta. Peço vênia, contudo, na ação direta de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, para divergir de Sua Excelência quanto ao artigo 2º, parágrafo 2º, constante do atual inciso 1 do parágrafo 2º, e ao artigo 13, parágrafo 4º da lei questionada. E o faço tendo presente a causa de pedir aberta própria das ações diretas. A respeito do atual inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 2º, considero que ele incidiu em inconstitucionalidade material, por ofensa ao inciso 2 do artigo 155 da Federal, com base no julgamento do RE 570.020, no qual o Tribunal Pleno concluiu que os serviços preparatórios aos de comunicação não podem ser tributados pelo ICMS, por não constituírem serviços de comunicação propriamente ditos, e sim serviços suplementares ou atividades meio. No julgamento do RE 912.888, o Tribunal Pleno também fez referência a esse entendimento. Com efeito, segundo o dispositivo, consideram-se como prestações onerosas de serviços de comunicação a adesão, o acesso, a disponibilização, a ativação, a habilitação e a assinatura. Note-se que essas mesmas atividades também constam da cláusula primeira do convênio ICMS 69.981, citado na ementa do RE 572.020. O dispositivo da lei estadual ainda estipula a incidência do ICMS sobre demais serviços, ainda que preparatórios. Portanto, julgo que são inconstitucionais as expressões adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação, assinatura, e ainda que preparatórios, constantes do artigo 2º, parágrafo 2º, 1 da Lei 7.098, incluído pela Lei 9.226 de 2009. Já quanto ao artigo 13, parágrafo 3º da lei questionada, entendo ter ocorrido violação do princípio da legalidade tributária. O dispositivo, em sua parte final, delega ao regulamento o estabelecimento de critérios a serem utilizados para a fixação da margem de valor agregado, a qual constitui um dos elementos de base de cálculo do ICMS cobrado na sistemática da substituição tributária progressiva. À luz do princípio da legalidade tributária, contudo, tenho para mim que os critérios para a fixação da margem de valor agregado, por influírem sobremaneira na base de cálculo do ICMS, devem ser disciplinados por lei estadual em sentido formal e material e, portanto, não podem ser delegados. Repare-se de mais a mais que sequer seria possível se analisar a validade do dispositivo frente a uma flexibilização do princípio da legalidade tributária. A delegação referida foi em branco e não em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade, como tenho votado quando assim entendo possível uma dada delegação, desde que os parâmetros estejam colocados na lei em sentido estrito.
não houve o estabelecimento de nenhum parâmetro a ser observado pelo regulamento autorizado. Ou seja, a lei que delega não estabelece parâmetros. Corrobora a existência de violação da legalidade tributária o fato de a Lei Complementar 87/96, que traz normas gerais a respeito do ICMS, consignar o dever de serem previstos em lei e não em regulamento. A Lei Complementar diz que devem estar previstos em lei e não em regulamento os critérios para a fixação da margem de valor agregado, na hipótese de o tributo ser cobrado naquela sistemática. Em síntese, reitero o que disse o eminente ministro Otávio Galotti, no julgamento da medida liminar, abro aspas, excede os limites da regulamentação permissível ao Poder Executivo o estabelecimento de critérios de cálculo em adição aos prescritos em lei, fecho aspas. Considero inconstitucional, assim, a expressão, abro aspas, observados os demais critérios determinados pelo regulamento, fecho aspas. Expressão essa, observados os demais critérios determinados pelo regulamento, que está presente no artigo 13, parágrafo 4º da lei impugnada. E vou adiante. Como disse aqui, estou num voto resumo, o voto na íntegra de cada qual das ações. O gabinete disponibilizará para todos os advogados, Ministério Público, todos os interessados, assim que terminar a leitura desse resumo. E os colegas já os têm em seus gabinetes. Tributação dos programas de computador, o software. No que se refere ao artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 6, da Lei do Estado do Mato Grosso, e é questionada na ação direta 1945, essa de relatoria da ministra Carmen Lúcia, da qual estou com vistas e fazendo o voto vista nesse momento, verifico que ela preconiza que o ICMS incide sobre as operações com software, ainda que realizadas por transferência eletrônica de dados. Então, é a lei do Mato Grosso, nesse dispositivo citado, o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 6, estabelece que o ICMS incide sobre as operações com software, mesmo naquelas realizadas por transferência eletrônica de dados. Por seu turno, o artigo 6º, parágrafo 6º, daquela mesma lei, estabelece que integra a base de cálculo do imposto nas operações realizadas com software qualquer outra parcela debitada ao destinatário, inclusive o suporte informático, independentemente de sua denominação. Por outro lado, na ação direta 5659, o pedido é de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição dos artigos 5º da Lei 67, 63 e 75, primeiro, inciso 1 e 2 do Decreto número 43.080, ambos do Estado de Minas Gerais, e artigo 2º da Lei Complementar 87/96, a fim de excluir das hipóteses de incidência do ICMS nelas previstas as operações com programas de computador, software. Na legislação mineira, que está na ação direta 5659 de minha relatoria, portanto, não há disposição expressa tributando as operações com software. O que se discute nas ações diretas é, em síntese, a validade da incidência do ICMS sobre negócios jurídicos realizados com programas de computador, o software, tendo em vista a matriz constitucional do imposto. Adianto com a devida vênia dos que entendem, em contrário, que a minha conclusão é pela incidência exclusivamente do imposto municipal
tanto no licenciamento como na cessão de direito de uso de programas de computador, tal como O senhor também não. O ministro não está saindo áudio também. Nem aqui. Chama alguém lá, Cláudio. Chama alguém lá. Está saindo todo mundo sem áudio. Portanto, estamos com um problema técnico agora no sinal do ministro Dias Toffoli, que está apresentando justamente o voto num dos processos relativos ao ICMS. Na verdade, um voto conjunto, considerando justamente que ele mesmo esclareceu que são votos longos, em dois processos que têm tem similaridade, portanto, é julgamento conjunto, duas ações diretas de inconstitucionalidade, e por isso ele está fazendo uma versão resumida. Mas, como estamos em processo de videoconferência, então houve um problema técnico agora, está-se na expectativa de retorno do sinal para que possa haver a continuidade, portanto, do voto do ministro Dias Toffoli. Lembrando que, portanto, se trata particularmente, em relação ao ICMS, da questão de licenciamento de software, embora também os processos de hoje eles tratem do ICMS em perspectivas um pouco mais amplas, porque, por exemplo, um dos processos trata também do imposto sobre serviços. Então, há uma expectativa justamente que haja esse voto do ministro Dias Toffoli e o prosseguimento também do julgamento, não apenas com os votos dos demais ministros em relação a esses julgamentos. Só para lembrar, nesse caso especificamente desses dois processos, há outro sobre ICMS, nós temos também uma expectativa de julgamento na tarde de hoje. Num dos votos do ministro Dias Toffoli sobre ICMS, há a relatoria da parte dele, ministro Dias Toffoli. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 5659, que foi iniciado na quinta-feira passada. Já com relação à ação direta de inconstitucionalidade 1945, aí há o voto vista do ministro Dias Toffoli, justamente a possibilidade nesse sentido do julgamento conjunto. Um no qual ele apresenta o voto como relator, o outro ele apresenta o voto vista em função do pedido de vista que foi apresentado anteriormente. Na junção destes dois processos, a possibilidade, pela similaridade de temas relativos a este julgamento, tratando-se da questão do ICMS, particularmente em relação à questão do software, então a possibilidade justamente desse voto conjunto em relação a essas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Na ação direta de inconstitucionalidade de 1945, a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e o julgamento está acontecendo e já houve, portanto, a apresentação de outros votos também nesse processo. É uma dinâmica que é possível se fazer processualmente, inclusive, a essa previsão, para que haja, inclusive, a aceleração do julgamento dessas questões similares. Então, são momentos diferentes de cada um destes processos, no entanto, há a possibilidade de apresentação deste voto conjunto como relator na ADI 5659 e como ministro votante apresentando voto vista na ação direta de inconstitucionalidade 1945. Entre outros pontos, não se trata apenas da questão do software, parece que nós já temos... Asseverou que para ele, abro aspas, o conceito de mercadoria não incluiria os bens incorpóreos. Então, foi a clivagem que fez Sepúlveda pertence. O conceito de mercadoria não incluiria os bens incorpóreos, mas apenas o bem corpóreo objeto de atos de comércio ou destiná-lo a selo. Fecho aspas. Citou lições de Rui Saavedra
e asseverou que a proteção do software, sendo um produto ao mesmo tempo utilitário e imaterial, só poderia se dar com a organização de um direito de exclusivo a favor daqueles que elaboram o software por intermédio do direito intelectual. Da ótica de pertence, seria esse direito de exclusivo, e não seria mercadoria, e nem se alienaria com o licenciamento de seu uso, que se deveria declarar fora do raio de incidência do ICMS. Fora do raio de incidência do ICMS. Em síntese, o software de encomenda. Sigo adiante. Como esclarece o memorial apresentado nos autos pela Brascom, esse julgamento da primeira turma, datado de 1998, abro aspas, além de ter condicionado a incidência do ICMS sobre software à existência de suporte físico de um corpus mecânico e a sua comercialização em escala, estipulou de maneira clara e expressa que o negócio jurídico relativo ao licenciamento de programa de computador software não poderia ser objeto de incidência do imposto estadual. No julgamento, fecho aspas, no julgamento da medida cautelar na ação direta 1945, o tribunal avançou para considerar possível o ICMS atingir o software comercializado por meio de transferência eletrônica de dados. E aí, então, permitindo a incidência do ICMS até mesmo nas hipóteses de aquilo que hoje nós nos acostumamos, que é o download do bem via internet. Não suspendendo, assim, dispositivo de lei estadual que continha previsão nesse sentido. A Corte, pode-se assim dizer, apontou para a direção de que a expressão mercadoria não estaria limitada a bem corpóreo, objeto de atos de comércio ou destinados a selo. Naquela ocasião, o meu voto acompanhou o voto proferido pelo ministro Nelson Jobim, destacando o longo tempo de aplicação da legislação então questionada e a necessidade de refletirmos sobre o tema com maior profundidade, exatamente quando da volta do julgamento definitivo de mérito, que é o que estamos a fazer agora. Na continuidade, porque já foram iniciados em sessão anterior pela eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia. Pois bem, como já tive oportunidade de apontar nos votos enviados a vossas excelências, creio que devemos avançar para uma melhor segurança jurídica no tema, com a devida vênia daqueles que venham a entender diferentemente. O primeiro julgado da Corte data de 1998, 22 anos atrás. A decisão que indeferiu a medida cautelar na ação direta 1945 foi tomada em 2010, há 10 anos atrás. Digo, então, que a sujeição das operações de transferência eletrônica de softwares e afins à incidência do ICMS ainda carece de análise por esta Corte em uma compreensão atualizada das particularidades inerentes às diversas formas de transferência de programas de computador e também uma análise que seja definitiva de plenário, porque em 98 foi uma decisão de turma e em 2010 foi uma decisão em medida cautelar. De maneira mais efetiva, nós estamos a analisar em conjunto dos colegas todos em plenário maior, exatamente a partir do voto da eminente relatora, que depois acabei por pedir vista e estou retornando com a pauta lançada pelo presidente no atual momento. Pois bem, eu penso que nós devemos avançar para uma maior segurança jurídica de todas essas operações. A sujeição das operações, vide
Vide, por exemplo, que os softwares que inicialmente eram transacionados em suportes físicos em 98, tanto que Pertence batizou de software de prateleira, hoje são todos oferecidos praticamente integralmente em âmbito virtual. Inicialmente por meio de download, que era customizável ou não, e mais recentemente com o surgimento da infraestrutura em nuvem, que é acessado diretamente pela internet, sem sequer haver download. Se acessa a nuvem. Prosseguindo na análise do caso, faço o registro de que concordo com o posicionamento de então do ministro Nelson Jobim, no que diz respeito da análise dele sobre a expressão mercadoria, para fins de incidência do ICMS. Não abrange tão somente os bens corpóreos, dizia Jobim. Não abrange tão somente aqueles bens tangíveis, objetos de comércio ou destinados a selo. Atualmente, com o crescente comércio eletrônico de bens e serviços, não há como sustentar que bens incorpóreos, coisas incorpóreas, estariam necessariamente fora do conceito de mercadoria. Entendo, todavia, que aquela distinção inteligente para a época de então entre software de prateleira, ou seja, aquele que é padronizado para escala, e software por encomenda, aquele que é personalizado, não mais, com as devidas vênias de quem possa entender diferentemente, não mais me parece ser suficiente para a definição da competência para a tributação dos negócios jurídicos, com programas de computador nas suas diversas modalidades, ademais de trazer complexidade para o sistema tributário, que há de ser claro, que há de ser simples, que há de ser, no sentido da simplicidade, aí sim, tangível para o cidadão, para a pessoa jurídica contribuinte. Pois bem, esta Suprema Corte não tem se furtado a admitir a mudança nos sistemas econômicos ocasionados pelas novas formas de exercício de atividades remuneradas. O precedente formado nos autos do RE 330.817, de minha relatoria, é exemplo inequívoco da necessidade de uma aproximação do que está posto na Constituição, aquilo que foi então analisado e pensado por um constituinte em 1988, e a realidade que se transforma, mas que a norma acompanha ao longo de toda a sua vigência. Este é o fundamento da chamada interpretação evolutiva, que também, a meu ver, cabe para o deslinde do presente caso. Na época em que o ICMS, na época em que o ICMS foi idealizado, por certo não havia, e é óbvio que não havia, o intenso comércio eletrônico que existe hoje em dia. As mercadorias que antes eram comercializadas apenas fisicamente, hoje podem ser negociadas via transferência eletrônica de dados. Por exemplo, os e-books. Todos nós compramos e-books, todos nós. Todos nós compramos e-books quase todo dia. Ele não é um bem mais material, corpóreo. Ele está lá numa nuvem e você entra naquela nuvem e você passa a ler aquele livro. Da mesma forma, na economia digital, mais e mais aplicativos e serviços podem ser rapidamente fornecidos e liberados, com o esforço de gerenciamento ou interação de serviços mínimos. A interpretação do texto constitucional não pode ficar alheia a essas novas realidades. Quando a Constituição foi editada, essa realidade não existia. Como já mencionei em meu voto, no direito comparado, aqui é um voto resumido. Então, estou fazendo referência a algo que eu não citei no voto resumido, mas que está no voto mais integral. Por isso que eu digo aqui,
Como já mencionado no meu voto no direito comparado, a questão da tributação sobre o comércio eletrônico, já em 1997, preocupava os países da União Europeia. É desse ano, aliás, a comunicação da Comissão das Comunidades Europeias ao Conselho e também ao Parlamento Europeu e também ao Comitê Econômico e Social e ao Comitê das Regiões, uma iniciativa europeia para o comércio eletrônico. No tocante à tributação, lá se consignou que, para se possibilitar o desenvolvimento do comércio eletrônico, seria necessário observar a segurança jurídica. E aqui vem o fundamental que levou à conclusão que acabei por chegar para o deslinde desses dois feitos. Além da segurança jurídica, né, a neutralidade na seara fiscal. A neutralidade na seara fiscal. E aqui, desde já, abro um parênteses. Como fazer a distinção entre software de prateleira e software de encomenda? Qual é a neutralidade fiscal? Para tanto. Então, vejam, eu estou citando aqui um compromisso que já preocupava a União Europeia em 1997. A partir, então, observar a segurança jurídica e a neutralidade na seara fiscal a partir da existência de obrigações tributárias claras, transparentes, previsíveis e da não imposição de carga tributária mais onerosa sobre as atividades desenvolvidas por meio desse comércio do que sobre o comércio tradicional. Ou seja, a União Europeia, já em 1997, via no comércio eletrônico uma necessidade também de desenvolvimento das suas respectivas comunidades e nações, para uma facilitação de tributação clara, transparente, segura e neutra. Ciente disso, registrou-se naquela comunicação que, veja, a comunicação da União Europeia de 1997, seriam considerados serviços para efeito do tributo, e passo a abrir aspas, todas as transmissões eletrônicas e quaisquer bens incorpóreos fornecidos por esses meios, fecho aspas. União Europeia, 1997, considerou serviços para efeito de tributo todas as transmissões eletrônicas e quaisquer bens incorpóreos fornecidos por esses meios. E orientou para todos os integrantes daquela comunidade de nações que essa seria a política da União Europeia, para trazer segurança jurídica e neutralidade fiscal e possibilitar, através dessa nova tecnologia, um maior desenvolvimento das pessoas naturais, pessoas jurídicas e das respectivas comunidades e nações. Pois bem, sigo então. A questão da tributação sobre o comércio eletrônico também preocupou, já em 1998, os Estados Unidos da América. É de outubro de 1988, o Internet Tax Freedom Act, ITFA, que disciplinou tal tributação com base em 3 principais pilares. O ITFA proibiu por 3 anos, sob o título de moratórium, a qualquer Estado ou subdivisão política, governo local, impor tributos sobre o acesso à internet, bem como tributo múltiplo ou discriminatório no comércio eletrônico. De início, estabeleceu, a partir de 98, uma moratória de 3 anos. No âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, temos a Conferência de Ottawa, celebrada em outubro de 1998, na qual a OCDE acordou aplicar 5 princípios de tributação no fornecimento de bens e serviços por meio eletrônico, que seriam os mesmos aplicáveis ao convencional,
também calcados na neutralidade e equidade entre as formas de fornecimento de bens e serviços eletrônicos e entre o fornecimento convencional, evitando assim a dupla imposição ou a não tributação involuntária. Outra diretriz apontada na conferência é que os sistemas tributários devem ser flexíveis e dinâmicos para assegurar sua evolução paralela aos também avanços tecnológicos. Então, ali já se previa a necessidade da evolução exatamente dos modelos de tributação, dada a evolução que nós não sabemos qual será. Já na ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, foi realizado estudo sobre a situação tributária do comércio eletrônico, estudo esse de 25 de julho de 2003, promovido pela Secretaria-Geral da ALAD, com o propósito de levantar recomendações que pudessem servir de apoio para que os governos dos países membros da associação enfrentassem os desafios tributários decorrentes do comércio eletrônico. Ao tratar dos inconvenientes produzidos pelas transações eletrônicas, relativamente aos impostos gerais ao consumo, categoria que foram enquadrados o ICMS e o ICSS brasileiros, os consultores argentinos Norberto Plabo Campagnoli e Juan Pablo Macquin registraram não haver maiores problemas no tocante ao comércio eletrônico indireto ou offline, tendo em vista que a entrega do bem se realiza através dos meios convencionais de transporte. Ao adentrar no exame do comércio eletrônico direto ou online, os consultores registraram, além de outros, o seguinte inconveniente produzido pelas transações eletrônicas, o qual mais interessa para o deslinde do presente feito, qual seja o enquadramento de determinada operação como compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço, que poderá então gerar, conforme uma ou outra opção, tratamento tributário diferente, trazendo implicações, por exemplo, no campo do reconhecimento de aplicação de certa alíquota ou mesmo de eventual isenção. Nas recomendações dadas, destacou-se também a observância do princípio da neutralidade, o qual, aliás, já estaria sendo adotado pela maioria dos países, como Estados Unidos, União Europeia e os integrantes da OCDE, como base fundamental para futuras adaptações de suas políticas tributárias internas e internacionais. Pois bem, os consultores, seguindo no campo das recomendações, visualizaram que os países associados à ALAD não davam tratamento específico aos bens intangíveis distribuídos através da rede, devendo analisá-los e tratá-los segundo a real natureza do bem transmitido. Pois bem, considerando essa circunstância, indicaram eles que devem recair sobre a prestação de serviços por meio do comércio eletrônico direto as mesmas previsões gerais para as demais prestações de serviços. Entendo eu que a experiência do direito comparado acerca do tratamento tributário conferido à economia digital traz lições que devemos a elas nos atentar, pois podem ser aproveitadas para o deslinde do presente julgamento. No caso do Brasil, como sabemos, não existe em nossa Constituição Federal disposição expressa no sentido de que o ICMS mercadoria abrangeria apenas bens corpóreos, objetos de comércio ou destinados a selos, nem no de que toda e qualquer operação com bens incorpóreos não tangíveis deve ser considerada prestação de serviço para efeito de ISS. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 estabelece competir aos estados e ao Distrito Federal o ICMS e aos municípios, e aqui acaba se incluindo o próprio Distrito Federal, o ISS. Não há dúvida de que os fatos geradores desses impostos dão margem a inúmeros conflitos. E, aliás, temos um inúmero e intenso caso de repercussão geral e outros aqui a decidir em nossa Corte.
Ciente dessa possibilidade, o legislador constituinte estabeleceu que os conflitos de competência devem ser resolvidos por lei complementar de normas gerais a cargo da União. Artigo 146, inciso 1. Ou seja, a própria Constituição já indica ao legislador ordinário complementar, exigindo quórum de maioria absoluta, a orientação que deve dar à sociedade, o que inclui a nós, os julgadores, no sentido de como dirimir os eventuais conflitos que surgiriam. No artigo 156.3, reservou a competência dos municípios à instituição de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, não compreendidos no artigo 155.2, definidos em lei complementar. Por sua vez, no artigo 155.2, a Constituição reservou-se a competência dos Estados a instituição do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, explicitando-se ainda no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9b, que esse tributo incidirá também, abro aspas, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas como serviços não compreendidos na competência tributárias do município. Fecho aspas. Recordo que tal dispositivo constitucional surgiu de emenda apresentada na Assembleia Constituinte. Segundo as justificativas, era básica a regra no sistema tributário brasileiro relativa às operações mistas, em que, simultânea e inseparadamente, coexistem o fornecimento de mercadorias e a prestação de serviços, no sentido de que incide apenas o imposto municipal se os serviços estiverem incluídos na lista anexa à lei complementar. Se não o estiverem, incidirá a operação mista apenas o imposto estadual. Ademais, a emenda buscava afastar a interpretação que revelasse a impossibilidade de os estados e o DF cobrarem o imposto sobre a parcela do preço das operações mistas, correspondente ao valor de serviços simultaneamente prestados. Pois bem, durante os debates, argumentou-se também que a proposição tinha o objetivo de resolver os milhares de litígios no judiciário. Vejam, lá já se discutiu, durante a Assembleia Constituinte, os milhares de litígios no judiciário, o qual era constantemente chamado a definir a incidência tributária sobre as operações mistas, em razão de algumas empresas pretenderem não recolher nenhum nem outro. Como exemplos, citaram litígios, e omito a leitura dessa parte. Pois bem, a jurisprudência da Corte tradicionalmente resolve as ambiguidades entre o ISS e o ICMS com base na sistemática objetiva, isto é, determinando-se a incidência apenas do primeiro se o serviço está definido por lei complementar como tributável por tal imposto, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de bens, ressalvadas as exceções previstas na lei, ou a incidência apenas do segundo, sobre as operações de circulação de mercadorias, que envolvam serviços não definidos por lei complementar como tributáveis por imposto municipal. Diversos são os precedentes nesse sentido, os quais estão destacados no meu voto mais extenso, como, por exemplo, o RE 168/262, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Também o ministro Teori, quando ainda compunha o Superior Tribunal de Justiça, em acordo que relatou bem, sintetizou os critérios objetivos na delimitação das competências tributárias entre os estados e os municípios, ao registrar que, b, sobre operações de prestação de serviços compreendidas na lista de que trata a Lei Complementar 116 de 2003, que sucedeu ao Decreto-Lei 406 de 68, incide o ISS-QN, e c, sobre operações mistas assim entendidas, as que agregam mercadorias e serviços, incide o ICSS-QN sempre que o serviço agregado estiver compreendido na lista de que trata a Lei Complementar 116. E incide o ICMS sempre que o serviço agregado não estiver previsto na referida lista a que se referia
que é a Lei Complementar 116 de 2013. Cito o julgado. Pois bem, digo então, dessa perspectiva, nos termos da orientação tradicional do STF, o simples fato de o serviço encontrar-se definido em lei complementar como tributável pelo ISS já atrairia, em tese, a incidência tão somente desse imposto sobre o valor total da operação e afastaria o ICMS. E esse foi o objetivo da lei complementar, exatamente afastar as divergências de interpretação a respeito. Pois bem, continuo eu. Seguindo essa diretriz, o licenciamento ou cessão de direito de uso de software, seja ele padronizado, customizado ou não, ou por encomenda, e independentemente de a transferência do uso ocorrer por via de download ou por acesso à nuvem, enquadrando-se qualquer dessas operações, entendo que se enquadram no subitem 1.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar número 116 do ano de 2003, sem prejuízo de que, no caso do modelo Software as a Service, outras utilidades disponibilizadas ao usuário possam ser desmembradas do licenciamento e submetidas à tributação nos subitens 1.03 e 1.07. Já teriam, através desses dispositivos, o condão de extirpar eventuais dúvidas que poderiam existir acerca da incidência do ISS nas transações com programas de computador. Passemos, então, à análise da tributação do fornecimento de programas de computador conforme o subitem 1.05 da lista anexa a 116 de 2003. Como já destacado, a Lei 9.609 de 98 dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computadores sobre sua comercialização no país. Em primeiro lugar, não há dúvida de que para a construção de um programa de computador faz-se necessário um fazer humano. Quem faz um programa é um humano, é um fazer humano. Ora, é bem por isso que essa própria lei trata dos direitos do autor. Trata-se o programa de computação de obra resultante de intelecto humano. Em segundo lugar, a mesma lei expressamente estabelece que o uso de programa de computador será objeto de contrato de licença. Não existindo esse contrato, abro aspas, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso, fecho aspas. Pois bem, foi à luz desses preceitos que em 2003 adveio a Lei Complementar 116, consignando em lista de serviços tributáveis pelo ISS o licenciamento e a cessão de direito de uso de programas de computação, não fazendo, atentem-se, distinção entre aqueles padronizados e os personalizados. A Lei Complementar não fez distinção. Aquela distinção que foi feita em 98 por Zé Paulo, não coube a Lei Complementar fazer. Atentem-se que não houve essa. E aí eu reitero o subitem. Não vou fazer a leitura do subitem, mas claramente não há essa distinção. Não há dúvida, a meu ver, pedindo mais uma vez vênias a quem entenda diferentemente, para mim, não há dúvida de que o legislador complementar, Câmara dos Deputados, Senado da República, sancionado pela presidência, amparado nos artigos 146, inciso 1, 156, 3 da Constituição Federal, buscou dirimir os conflitos de competência em matéria tributária envolvendo os softwares que surgiram naquela época e os que poderiam vir a surgir. E o fez não se valendo daquele critério que o Supremo havia adotado em 98, isto é, de que só incidiria um imposto municipal no caso de software sob encomenda. Aquele julgado ficou superado. Com o mesmo espírito, e atento às inovações tecnológicas, o legislador complementar, nos idos de 2016, mais recentemente, editou a Lei Complementar 157 de 2016, alterando os subitens 1.03, 1.04 e 1.05 da citada lista,
anexa à lei complementar. A própria justificação do respectivo PLS 386 de 2002 vai nesse sentido. Conforme o parlamentar autor dessa proposição, o senador Romero Jucá, eram notáveis, abro aspas, o elevado grau de obsolescência de uma tecnologia informacional, seja em equipamentos, seja em sistemas lógicos, fecho aspas. E, abro aspas, o dinamismo desse setor econômico e gerar novas tecnologias internacionais, fecho aspas. Em seguida, o senador destacou que o resultado desse quadro seria o surgimento de dúvidas, abro aspas, quanto ao tratamento tributário a ser dispensado a novos produtos e serviços, ou mesmo as novas formas de produzi-los, fecho aspas. Digo eu, não vejo como desconsiderar para o deslinde da presente controvérsia a legítima opção do legislador complementar, por meio do subitem 1.05 da lista anexa à Lei Complementar 116, no sentido de fazer incidir o imposto municipal e não o estadual no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computador. Ou seja, considerando-se a Lei Complementar 116 e o critério adotado pelo próprio legislador complementar, não vislumbro como deixar de se aplicar o ISS nas operações com programas de computador, notadamente tendo em vista o fato de que, a meu sentir, o legislador não desbordou do conceito constitucional de serviços de qualquer natureza. Serviços de qualquer natureza. Note-se que essa solução atende às diretrizes estabelecidas no direito comparado. Com isso, digo, não há criação de novo tributo, mas a utilização de um já existente, o ISS, para se tributar as operações com programas de computador. B, aplicando-se essa solução, atende-se à neutralidade e ao preceito da não discriminação. Haja vista que a Lei Complementar 116 não distingue se a transferência por meio do contrato de licenciamento ou de cessão de direito de uso de programa de computador, seja pelo meio físico ou eletrônico. E C, preserva-se a segurança jurídica, mantendo-se uma orientação clara, constante já do próprio subitem 1.05 da lista em referência, e as obrigações decorrentes da referida lei complementar. Pois bem, agregado a esse critério objetivo positivado no direito nacional, passo a tratar da existência de serviços como esforço humano, presente nos diversos tipos de software, seja naquele por encomenda, voltado ao atendimento de necessidades específicas de um determinado usuário, seja o padronizado, fornecido em larga escala no varejo, e seja ainda o customizável, o qual contempla características tanto do software padronizado quanto do software por encomenda. E ainda aquele que seja disponibilizado via download, cujo instalador é transmitido eletronicamente de um servidor remoto para o computador do usuário, ou seja aquele, por fim, disponibilizado em nuvem. Nós temos que ter um critério para todos que seja uniforme, que seja neutro, né, e que traga segurança jurídica. Inicio este tópico afirmando que no contrato de licenciamento de uso do software, o modo pelo qual o usuário tem acesso às suas funcionalidades e utilidades não é relevante para a correta qualificação jurídica dos fatos jurídicos tributáveis. Pois bem, no caso de fornecimento de software personalizado por meio do comércio eletrônico direto, parece não haver dúvidas de que deve incidir o ISS, mesmo considerando aqueles entendimentos firmados, seja no RS 176/626 e também aquele sinalizado na cautelar, no julgamento da cautelar do caso ora em análise, essa ação 1945. Pois bem, anote-se que esse tributo sempre incidiu na operação relativa a software personalizado gravado em suporte físico, realizado por meio do comércio tradicional ou do comércio eletrônico indireto. Isso preserva a neutralidade tributária e a não discriminação. No que se refere ao software padronizado, em qualquer das suas formas, física, download ou streaming, considero que incide também o ISS sobre o seu fornecimento. E aqui registro, como devemos fazer,
em relação a jurisprudências que se propõem um avanço e uma evolução, que trata-se, sim, de uma atualização da nossa jurisprudência. Atualização, seja em razão do surgimento da lei complementar, seja em razão das novas tecnologias que surgiram e que nós temos que dar o devida solução. Reafirmo que o software é produto do engenho humano, trata-se de criação intelectual, sendo essa a sua característica fundamental. Ou seja, faz-se imprescindível a existência do esforço humano direcionado para a construção de um programa de computador. Não há, como a meu ver, desconsiderar esse elemento, ainda que estejamos diante de software que é replicado para comercialização para diversos usuários. E mesmo considerando que na operação com software padronizado existe a transferência de um bem digital que está consubstanciado usualmente em um arquivo digital ou num conjunto de arquivos, ainda assim julgo que haverá de incidir na operação ISS. É que, analisando-se a questão dessa perspectiva, há uma operação mista ou complexa. Há uma operação mista ou complexa envolvendo, além da obrigação de dar um bem digital, uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer está presente naquele esforço intelectual e ainda nos demais serviços em prol do usuário, como, por exemplo, a prestação de serviço de helpdesk, a prestação de serviço de atualização constante do software e outras funcionalidades previstas no contrato de licenciamento. Note-se que não é possível, no licenciamento ou na cessão de direito de uso do software personalizado ou mesmo no padronizado, separar de maneira clara a obrigação de dar a transferência do bem digital da obrigação de fazer. Porque quando se contrata, a obrigação de fazer a atualização, a obrigação de prestar o serviço de assistência está contida. Seja no que diz respeito ao seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira. Esses fundamentos, ao meu sentir, se aplicam com mais razão ao software padronizado, quando customizado, em que o programa padrão pré-existente é modificado para atender às necessidades do usuário. Isso tudo, para mim, atrai a incidência do imposto municipal, que encontra o devido amparo legal no subitem 1.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. Recentemente, me parece que a própria jurisprudência da Corte já sinalizou um pouco nesse sentido. Cito o julgamento da ação direta 3.142, na qual se realizou o estudo sobre os julgados do Supremo, nos quais tratavam do ICSS. Na ocasião, no RS 116/121, que fui relator, aduzi que a Corte ficou muito em cima da dicotomia entre a obrigação de dar e de fazer para se afastar o ISS na alocação de bens móveis. Naquele caso, todavia, a decisão pela incidência do ICMS se deu a partir da conclusão de que, ao simplesmente alugar os guindastes a terceiros, em geral empresas de construção civil, não estaria o locador, ele mesmo, a empregar qualquer esforço pessoal. Isto é, não estaria a executar serviço de natureza nenhuma, porque estava apenas locando o guindaste. Em seguida, notei que julgados posteriores ao citado leading case revelaram uma atualização da jurisprudência e citei o julgamento do RE 547.245, Santa Catarina, 592.905, Santa Catarina, nos quais a Corte concluiu pela validade da incidência do ISS sobre o leasing financeiro e o leaseback. Observei que o relator desses dois precedentes, o ministro Eros Grau, ressaltou o caráter complexo desses negócios, consignando que a clássica dicotomia civilista entre obrigações de dar e de fazer seria, em variados casos, especialmente por força da complexidade de diversas figuras negociais odiernas, insuficiente para solucionar a questão da validade da cobrança do ISS relativamente a determinada operação.
Destaquei também que, naquela mesma oportunidade, o ministro César Peluso aduziu ser equivocado tentar interpretar as atividades complexas presentes na economia do mundo atual à luz de institutos, abro aspas, adequados a certa simplicidade do mundo do Império Romano, em que certo número de contratos típicos apresentava obrigações explicáveis com base na distinção entre obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Fecho aspas. Por sua vez, quando do julgamento do RS 651.703, de relatoria de nosso presidente, ministro Luiz Fux, em que se discutiu a incidência de ISS sobre atividades realizadas pelas operadoras de plano de saúde, a Corte voltou a discutir se o imposto municipal só poderia incidir sobre a obrigação de fazer e não de dar. Na ocasião, defendeu-se uma interpretação mais ampla do conceito constitucional de serviço, desvinculada da teoria civilista, que classifica as obrigações entre de dar e de fazer, a fim de tornar a tributação mais consentânea com a realidade econômica atual. Pois bem, no julgamento do RS 603.136, em que se discutia a incidência do ISS nos contratos de franquia empresarial, expressamente incluído entre os serviços tributáveis na mesma lista anexa da Lei Complementar 116, mais constante do item 17.08, o relator, eminente ministro Gilmar Mendes, ao analisar o que decidido no caso das atividades realizadas pelas operadoras de plano de saúde, assentou que, abro aspas, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ISS incide sobre atividades que representem tanto obrigações de fazer quanto obrigações mistas, que também incluem uma obrigação de dar, fecho aspas, assertiva com a qual concordo. E digo que, no caso da tributação dos contratos de franquia empresarial, a controvérsia residia na natureza híbrida, na maneira de ser complexa desse contrato, já que previa uma série de relações jurídicas entre o franqueador e o franqueado. Após a análise da estrutura do contrato de franquia empresarial, o ministro Gilmar Mendes acabou por concluir que, abro aspas, a vera distinção entre as ditas obrigações de dar e de fazer não funciona como critério suficiente para definir o enquadramento do contrato de franquia no conceito de serviço de qualquer natureza, previsto no texto constitucional, já que o negócio jurídico incluiria tanto prestações de dar como prestações de fazer. Digo, então, que, a meu ver, as orientações comentadas também se aplicam às operações complexas envolvendo o software padronizado e o customizado, que é onde, então, passo a avançar em relação aos julgados anteriores, que já previam a possibilidade do ISS no sob encomenda. Apenas cogitaríamos, no meu entender, da possibilidade da incidência do ICMS na hipótese de aquisição da mídia física ou eletrônica, exemplar de software em compra única, como ocorre com o Office 2019, em que o adquirente paga um custo único inicial para obter os aplicativos do Office para um computador, não havendo, nestes casos, opções de upgrade para a próxima versão principal, desde que não fosse considerado o trabalho intelectual acoplado e outras utilidades oferecidas pelo fabricante. Mesmo nessa hipótese, ainda temos dificuldade de admitir a incidência do imposto estadual, considerados os fundamentos já amplamente expostos no meu voto. Digo, então, que a aquisição do atual Microsoft 365 já se dá por assinatura e inclui os recursos conectados à nuvem, mais colaborativos e atualizados em uma experiência integrada e contínua. Nesse caso, o assinante terá os recursos, correções e atualizações de segurança mais recentes, além de suporte técnico contínuo, sem nenhum custo extra. Por fim, um assunto específico merece ser tratado separadamente. Refiro-me à tributação das operações com software, seja ele padronizado ou personalizado, dentro do contexto da computação em nuvem. Trataremos aqui especialmente dos softwares as a service. A ministra Carmen Lúcia, eminente querida ministra Carmen Lúcia, na ação direta, estamos a julgar, 1945, analisando a matéria, consignou que a aquisição da licença ou cessão de uso de software pode acontecer, abro aspas,
sem a transferência de qualquer dado à central de processamento do usuário, técnica conhecida como computação em nuvem ou cloud computing. Fecho aspas. De acordo com Sua Excelência, essa atividade de computação em nuvem, que geralmente conta com regras próprias de licenciamento e cessão de uso, são possivelmente atividades passíveis de reconhecimento como prestação de serviços no item 1.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. Fecho aspas. E digo desde já que, da minha perspectiva, concordo com o entendimento de Sua Excelência no ponto. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio dos Estados Unidos aponta que, embora a computação em nuvem seja um paradigma em evolução, pode ser ela assim traduzida e assim definida em tradução livre. Abro aspas. A computação em nuvem é um modelo para permitir acesso por rede ubíqua, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis, por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços, que podem ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço por gerenciamento ou interação do provedor de serviços. Fecho aspas. E já vou chegando à conclusão do resumo. Segundo esse instituto, são 5 as características essenciais da computação em nuvem. Primeiro, autoatendimento sob demanda. Segundo, amplo acesso por rede. Terceiro, agrupamento de recursos. Quarto, rápida elasticidade. Quinto, serviço mensurado. Pois bem, o Instituto também informa serem 3 os modelos de serviços: o SaaS, o PaaS e o IaaS. E 4 os modelos de desenvolvimento, isto é, a nuvem privada, a nuvem comunitária, a nuvem pública e a nuvem híbrida. Como se vê, nessas considerações, a meu ver, está clara a existência de serviço prestado no modelo denominado Software as a Service, o qual se caracteriza pelo fato de que o consumidor acessa aplicativos fornecidos pelo provedor mediante acesso direto à rede mundial de computadores, permanecendo online de forma integral, circunstância atrativa da incidência do ISS. Perceba-se, além do mais, que as empresas, como as citadas no meu voto, têm de manter, gerenciar, monitorar, disponibilizar, etc., recursos físicos ou mesmo digitais, que viabilizam tal modelo de computação. Todas essas ações necessitam de esforço humano, são serviços, notadamente de profissionais que detêm conhecimento especial sobre computação. Não se diga que se tem aqui serviços prestados a si mesmo. A situação não se equipara ao clássico exemplo do barbeiro, que corta sua própria barba. Com efeito, as mencionadas ações e serviços se voltam ao fim e ao cabo, aos usuários da computação em nuvem, sujeitos que não se confundem com aquelas próprias empresas. Não há dúvida, sim, de que existe, nesse modelo de computação, obrigação de fazer em prol do usuário, daquele que está se beneficiando daquele serviço, daquele software do sistema digital. Note-se que mesmo na hipótese de a computação em nuvem envolver um software padronizado, ainda há os citados serviços prestados em favor do usuário, de modo a atrair a incidência do ISS. Pode-se visualizar aqui também a existência de operação complexa, de modo análogo às situações nos itens anteriores deste voto. Por fim, esclareço que a minha análise no presente caso restringe-se ao fornecimento de programas de computador mediante o contrato de licenciamento de uso, como previsto no subitem 1.05 da Lei Complementar número 116 de 2003. Então, repito, eu estou aqui votando, mas num conjunto delimitado. Qual seja, peço licença para repetir. No presente caso, restrinjo-me ao fornecimento de programas de computador
mediante o contrato de licenciamento de uso na forma prevista no subitem 1.05 da Lei Complementar Federal 116 de 2003. Dada a complexidade inerente aos conceitos de tecnologia da informação, há complicadores que afetam o direito tributário, na medida em que as relações jurídicas podem conter, ao longo de sua cadeia, mais de uma modalidade de serviço de computação. Como sabemos, na ação direta 5958 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que era talvez importante também estarmos tratando, se discutirá a validade do convênio CONFAS 106/2017, quando essa Suprema Corte terá novamente oportunidade de avançar na análise de temas tão complexos. Passo, então, aos dispositivos, senhor presidente, que eu vou pedir para a minha assessoria encaminhar à eminente secretária das sessões, doutora Carmen Lili. Dispositivos. Ante o exposto, julgo a ação direta de inconstitucionalidade 5659, essa de minha relatoria, parcialmente prejudicada nos termos da fundamentação acima e na parte subsistente, procedente para se dar ao artigo 5º da Lei número 6.763/75 e ao artigo 1º, incisos 1 e 2, do Decreto 43.080, de 2002, ambos dispositivos do Estado de Minas Gerais, bem como ao artigo 2º da Lei Complementar Federal número 87, de 1996, interpretação conforme a Constituição Federal, excluindo-se das hipóteses de incidência do ICMS o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Quanto à ação direta de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, ação direta 1945, acompanho a eminente relatora quanto à prejudicialidade da ação direta em relação ao artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 7.098, de 98 do Estado de Mato Grosso, e também acompanho quanto ao não conhecimento da ação no tocante aos artigos 2º, parágrafo 3º, 16, parágrafo 2º e 22, parágrafo único da referida lei. No mérito, peço vênia à Sua Excelência para divergir em parte, a fim de julgar parcialmente procedente a ação direta, declarando a inconstitucionalidade, 1, das expressões, abro aspas, adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação, assinatura, fecho aspas, e também da expressão, abro aspas, ainda que preparatórios, fecho aspas, constantes do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei número 7.098, de 1998, na redação dada pela Lei 9.226, de 2009. E segundo, também peço vênia à Sua Excelência para julgar parcialmente, declarando a inconstitucionalidade da expressão, abro aspas, observados os demais critérios determinados pelo regulamento, fecho aspas, presente no artigo 13, parágrafo 4º da Lei 7.098, de 1998. E terceiro, para também julgar inconstitucionais os artigos 2º, parágrafo 1º, 6 e parágrafo 6º, e artigo 6º, parágrafo 6º da referida lei. Na ação direta de inconstitucionalidade 1945, considerado o tempo decorrido desde a propositura da presente ação direta e a não concessão da medida cautelar, que não suspendeu anteriormente as normas, e eu voto no sentido de declará-las inconstitucionais, entendo ser o caso de se modularem os efeitos da decisão para dotá-la de eficácia a partir da sessão em que se concluir o julgamento desta ação, caso prevaleça, evidentemente, essa posição que proponho agora em meu voto. Pedindo vênias pela demora, e procurei resumir os votos mais extensos que já foram distribuídos. Este, então, o voto que eu trago para a solução
dos temas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, que, na essência, Vossa Excelência, então, entende pela incidência do ISS, nesse primeiro caso. Exatamente. Está certo, eu também. Só para poder ajustar as convergências. Então, agora eu concedo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para votar na ação direta 5659. Presidente, boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen, que é relatora de uma das ações, ministra Rosa, ministro Dias Toffoli, relator da outra ação e vistor da ADI, relator da ADI 5659 e vistor da ADI 1945. Presidente, inicio aqui parabenizando as sustentações orais que foram feitas, trazendo inúmeros e importantes elementos para que possamos definir uma questão importantíssima. E, presidente, independentemente da juntada de voto por escrito, pretendo ser bem célere, uma vez que já há os dois posicionamentos colocados, posicionamento na ADI 1945, já o voto apresentado da eminente ministra Carmen Lúcia, seguido pelo eminente ministro Edson Fachin, e agora o voto do ministro Dias Toffoli. E a questão, presidente, de forma bem simplificada, como Vossa Excelência bem colocou, a questão é saber se incide ICMS ou ISS. Essa é a questão. Em outras palavras, se operações com programas de computador são ou devem ser classificadas como prestação de serviço ou venda de mercadorias. E no caso de entendermos que seja uma operação complexa, o que aqui predominaria? Consequentemente, no caso de serviço seria o ISS, o tributo a ser cobrado, e no caso de uma venda de mercadoria seria aí a questão do ICMS. E por incrível que pareça, apesar de vários pareceres foram juntados aos autos, apesar da nossa Constituição ser extremamente taxativa ao distribuir a competência tributária, diferentemente da questão de competência legislativa, administrativa, onde há sempre poderes remanescentes, na competência tributária a Constituição foi extremamente rígida. União, você tem isso, estados aquilo e municípios os seus próprios tributos. Nós somos sempre surpreendidos com problemas realmente na aplicação prática dos preceitos constitucionais que prevêem a competência tributária. E a Corte aqui fez uma evolução. E já adianto, pedindo todas as vênias à eminente ministra Carmen Lúcia e ao ministro Edson Fachin, que vou acompanhar o eminente ministro Dias Toffoli, porque entendo que esse julgamento é exatamente uma evolução, ou pode vir a ser uma evolução que se iniciou lá atrás. Como dito pelo eminente ministro Dias Toffoli, em 1998, no RE 176626, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, quando começou a se discutir a tributação em relação aos softwares. E naquele momento, já foi dito longamente, então nem me demorarei aqui, houve aquela diferenciação entre software produzido, diríamos assim, artesanalmente, e os chamados softwares de prateleira. E isso ficou, essa divisão possibilitou que, num caso, o software artesanal incidisse ISS e no software de prateleira incidisse o ICMS. A Corte foi evoluindo, a Corte foi reanalisando, foi se posicionando na possibilidade também, ou na desnecessidade de característica de um bem corpóreo ou incorpóreo, exatamente porque lá de trás o que vinha em disquetes, depois CDs, DVDs,
Isso foi se perdendo com o tempo, com a tecnologia. A Corte também foi se posicionando e evoluindo nesse sentido, entendendo que não apenas a comercialização de softwares físicos seria objeto do tributo, aí no caso estadual, mas também a comercialização por downloads, bastando a padronização. E esse foi, ao meu ver, o ponto central da diferenciação do software de prateleira ou aquele artesanal ou aquele encomendado, a padronização. Mas aqui, presidente, me parece a diferença de um outro caso recente que julgamos, todos devem se recordar, da questão de farmácia de manipulação. A discussão era muito semelhante, extremamente semelhante. E a Corte, por maioria, entendeu que na manipulação feita por encomenda incidiria o ISS. Na manipulação feita e colocada na prateleira, também foi usado esse termo, incidiria o ICMS. Só que, entendo eu, com uma diferença muito grande em relação à presente hipótese. Diferentemente da questão anterior, de remédios de manipulação, onde o remédio de prateleira ele é feito, colocado e vendido ou não, acabou a relação entre quem produziu e quem vai se beneficiar disso. Na questão da computação, não. A questão não se resume, a meu ver, com todo respeito e todas as vênias, as posições em contrário, não se resume a uma questão de venda de uma mercadoria. É algo dinâmico. É uma prestação contínua de serviço, atualizações, foi dito pelo eminente ministro Dias Toffoli, armazenamento em nuvens, constante segurança via antivírus, ou seja, na verdade, ao meu ver, é um pacote de serviços. Quando se adquire esse software, seja o artesanal, encomendado, seja o de prateleira, o que se está a adquirir é um pacote de serviços. E se é um pacote de serviços, não me parece que possa, nos termos da Constituição e nos termos da legislação, não me parece que possa incidir o ICMS. Porque, nos termos do artigo 156, inciso 3º, do texto constitucional, é possível que a lei complementar estabeleça, no caso de operações mistas, e aqui mesmo que entendamos ser uma operação mista, a prevalência do serviço para fins de tributação do ISS. Eu, eminente ministro, relator de uma das ADIs e vistor da outra, bem destacou que houve uma opção do legislador com a lei complementar 116 de 2003, enquadrando na lista de serviços no subitem 1.05 esse serviço. Houve uma opção, mesmo que entendamos se tratar de uma operação mista, uma operação complexa, como diz o texto constitucional, houve uma opção de prevalência dos serviços. É diferente a produção de uma geladeira e a venda da geladeira, a aquisição de mercadoria e a aquisição de todo um licenciamento, uma cessão de direito de uso do software, que vem junto com um pacote de serviços de atualização, um pacote de serviços. E, consequentemente, me parece que deve ser privilegiado o posicionamento do legislador, a Lei Complementar 116/03, e, consequentemente, incidindo o imposto municipal, o ISS, e não o estadual, sobre o licenciamento ou cessão de direito de uso dos programas de computador, nos termos colocados pelo eminente ministro Dias Toffoli. Essa tradicional interpretação que a Corte dá para resolver exatamente essas contradições, eventuais ambiguidades entre ISS e ICMS, com base nesse critério objetivo,
incide o ISS se o serviço está definido por lei complementar como tributável. Não incide o ICMS, em caso contrário, também me parece ser resolvido com essa opção feita pelo legislador ao editar a lei complementar 116. Então, presidente, para não tomar muito tempo da Corte, em relação às preliminares, acompanho. E, na verdade, presidente, eu já votaria nos dois. Vota só na ADI, numa ADI, presidente? Não, vamos Só na ADI 5 vamos votar de uma vez só, por causa do tema. Agiliza. Ok, então, presidente, acompanho em relação à rejeição às preliminares, a perda do objeto, como apontado por ambos os relatores. Agora, entendo realmente que nessa questão se trata de um serviço dinâmico, uma prestação dinâmica de serviço, prioritariamente de serviços. Consequentemente, a incidência deve ser do ISS. Então, acompanho integralmente o eminente ministro relator, no caso, o ministro Dias Toffoli, no caso da ADI 5659, julgando a ação parcialmente prejudicada e procedente nos exatos termos que Sua Excelência colocou, e na ADI 1945, peço vênia, eminente ministra Carmen Lúcia, acompanho, nesse caso, a divergência instaurada pelo ministro Dias Toffoli, da mesma forma, nos exatos termos, inclusive declarando a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 6, artigo 6º, parágrafo 6º. Também, presidente, acompanho e acho importante essa questão, uma vez que a meu ver, uma evolução que se iniciou em 98, e até pela própria questão tecnológica, o direito foi se adaptando a essa evolução. Acho extremamente importante também a modulação dos efeitos, como proposta pelo eminente ministro Dias Toffoli, também aqui acompanho a modulação. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Agora, na ordem de votação, viria Sua Excelência o ministro Edson Fachin. O ministro Luiz Roberto Barroso pede uma preferência para votar antecipadamente em razão de um compromisso que o fará se ausentar logo após o voto. Eu pergunto a Sua Excelência o ministro Luiz Edson Fachin se Vossa Excelência concede ao ministro Luiz Roberto Barroso essa antecipação do voto na sua frente, tendo em vista que na ordem seria Vossa Excelência. Perfeitamente, presidente, com prazer. Ministro Roberto Barroso, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Muito obrigado, ministro presidente, ministro Luiz Fux, muito grato, ministro Luiz Edson Fachin, pela gentileza. Presidente, o compromisso é voltar para casa, né? Eu preciso pegar um voo para amanhã poder estar presente na posse do nosso novo colega, ministro Cássio Nunes Marques. Por essa razão, eu no intervalo, vou ter que, de fato, me ausentar e, por isso, presidente, vou voltar muito brevemente, não sem antes cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, já votara anteriormente na ADI 1945, e cumprimentar igualmente o ministro Luiz Dias Toffoli, que agora traz o seu voto em ambos os casos, também na ADI 5659. A questão, como todos já assentaram, está bem posta e estão definidas as duas posições. Nós temos aqui duas ações diretas de inconstitucionalidade, em que, em última análise, se discute se é legítima ou não a incidência do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias de competência estadual, sobre o licenciamento e a cessão de programas de computador, também referidos frequentemente como software. Em última análise, e acabou de observar isso o ministro Alexandre de Moraes, nós estaremos discutindo se este licenciamento e cessão devem ser tratados como a prestação de um serviço ou se devem ser tratados, o licenciamento e a cessão, como a venda de uma mercadoria.
E aqui é importante observar que o conceito de mercadoria, ao longo do tempo, se dissociou da ideia original de bem corpóreo. Aqui aconteceu, como observou o ministro Dias Toffoli, uma interpretação evolutiva dos conceitos de uma maneira geral, inclusive o conceito de mercadoria. Nós classicamente aprendemos que há 4 elementos tradicionais de interpretação: o literal semântico, o histórico, o sistemático e o teleológico. Mas o elemento histórico da interpretação, que originariamente remetia ao contexto em que é editada uma lei e a intenção do legislador, a interpretação histórica, na medida em que o tempo passa, ela se converte em interpretação evolutiva, porque as normas jurídicas, em última análise, elas se libertam da vontade subjetiva que as criou, da mens legislatoris, e passam a ter um sentido objetivo no mundo e na vida, a mens legis, que permite que uma norma editada há décadas atrás possa se adequar às novas realidades e às novas demandas da sociedade. E, portanto, dúvida não há de que o conceito de mercadoria pode perfeitamente ser aplicado também a bens não corpóreos, como, por exemplo, os programas de computador. Portanto, não é que, em tese, não pudesse incidir o ICMS. É que eu penso, todavia, que, na hipótese, este não será o caso, já, portanto, pedindo vênia a todas as devidas e merecidas à eminente ministra Carmen Lúcia, e no ponto em que a acompanhou também ao eminente ministro Luiz Edson Fachin. No caso, aqui, o Supremo Tribunal Federal tem entendido, e inclino também por essa linha, que a disponibilização online, sem sessão definitiva do programa de computador, nessa hipótese, o usuário ele remunera o detentor da licença mediante pagamentos periódicos em regime de assinatura pelo tempo de utilização do produto. Portanto, não há aqui uma transferência da titularidade do bem. O programa, neste caso, ele não é vendido e, portanto, eu penso que não é possível falar tecnicamente em circulação de mercadoria e, consequentemente, não é possível falar em incidência do ICMS. Essa é uma operação que, de acordo com a conformação do legislador, estará sujeita à incidência do imposto sobre serviços de competência municipal e não ao imposto de circulação de mercadorias de competência estadual. Sobre essas premissas, presidente, caminho para a minha conclusão, quanto à ADI 5659, eu acompanho o relator, reconheço a prejudicialidade parcial da ação e julgo procedentes os pedidos para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 5º da Lei 6.763, de 75, do artigo 1º, 1 e 2, ao decreto, artigo 5º da Lei, do artigo 1º, 1 e 2, e ao decreto 43.080 do Estado de Minas Gerais, bem como do artigo 2º da Lei Complementar 87 de 96, afastando a incidência do ICMS nas operações com programas de computador que consistam em colocar à disposição do usuário o programa mediante transferência eletrônica de dados. E quanto à ADI 1945, eu, em todas as vênias, divirjo da eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, também para acompanhar o ministro Dias Toffoli.
eu voto preliminarmente pela prejudicialidade da ação em relação ao artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 7.098 de 98, e, no mérito, voto pela sua parcial procedência, julgando inconstitucionais o artigo 13, parágrafo 4º, e o artigo 22, parágrafo único, por afronta à legalidade, e dou interpretação conforme aos artigos 2º, parágrafos 1º e 2º, e ao artigo 6º, parágrafo 6º, julgando constitucionais os demais dispositivos. A minha tese de julgamento, portanto, é a seguinte, presidente: é inconstitucional a incidência do ICMS nas operações com programas de computador que contemplem sua disponibilização mediante cessão e ou licenciamento. E também eu aqui estou acompanhando o eminente ministro Dias Toffoli na questão da modulação dos efeitos. Pedindo as vênias devidas e merecidas, presidente, é como voto. Vossa Excelência também modula, não é? Vossa Excelência também modula os termos do voto do ministro Toffoli, não é? Exatamente. Muito obrigado, ministro João Roberto Barroso. Volta logo, que sua ausência é muito sentida. Obrigado. Traga uma novidade sobre essa eleição tão disputada, tá bom? Um abraço grande, vem com Deus. Eu queria perguntar aos colegas que, em razão do adiantado da hora, se poderíamos suspender a sessão pelo tempo regimental, quando então retornaremos para colher os demais votos. Na verdade, nós estamos votando em 2 processos que está adiantando bem os trabalhos. Então, com a licença dos eminentes colegas, eu declaro suspensa a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.